Questão 65. Essa é uma questão de interpretação, não era necessário conhecer a obra de Maquiavel e bastava entender um pouco o texto aqui. Vamos lá então. Primeiramente, dê uma olhada rápida no texto, uma lida no título e vá direto ao comando da questão. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre. Então, esse texto aqui ele vai trazer duas ideias distintas e que está em uma dessas alternativas aqui, e nós precisamos encaixar, identificar essas ideias e depois encaixá-las aqui, ok? Vamos para o texto então. Para Maquiavel, quando um homem decide fazer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Então aqui ele está falando do homem enquanto indivíduo. Se você decide qualquer coisa que vai te prejudicar, vai te machucar, é algo arriscado, isso daí diz respeito apenas a você, a mais ninguém. Porém, ele coloca aqui um mas, veja só, mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre as ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Então aqui ele contrapõe outra ideia. Se você, ao invés de ser um homem comum, por assim dizer, for um chefe de Estado e você tomar decisões arriscadas e que coloca em risco, você não está colocando em risco apenas você. Você está colocando uma nação inteira, um coletivo inteiro. Então, a sua decisão como chefe de Estado não tem o mesmo critério da sua decisão enquanto um indivíduo comum, certo? E aqui ele segue. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. E aqui ele completa. Então, o chefe de Estado, se necessário for mentir para salvar ou proteger os indivíduos que estão sob sua responsabilidade, isso é justo, tá? Para o Maquiavel. Então, ao analisarmos as alternativas, a que complementa essa ideia aqui, né, que mostra essa distinção, é a alternativa A, idealidade e efetividade da moral. Por quê? Porque veja só, o que seria a ideia da idealidade aqui? O ideal seria dizer a verdade ao povo governado. O ideal seria você usar os mesmos critérios como indivíduo, também como governante, como chefe da nação. E qual que é a ideia que ele propõe? É que não, é que a efetividade da moral. Por quê? Porque a moral, você ser bom ou mal, você dizer a verdade ou mentir, isso não depende de, vamos dizer assim, causas divinas ou leis universais. Depende do quão efetivo vai ser as suas palavras. Então veja só, mentir ou dizer a verdade é moral de acordo com o seu resultado. Então se o resultado da mentira for benéfico para a nação, isso vale a pena, ok? O, o governante aqui, o chefe de Estado, mentir, ok? Bem, essa é a explicação. Se você não conseguiu entender com esse contexto do texto, eu vou dar um exemplo bem caricato, que talvez você entenda. Veja só, o exemplo de uma invasão alienígena ou de que um presidente encontra aliens aqui no país, né? E veja só, o que seria o ideal? Seria ele informar a população, ó, chegaram alienígenas aqui, eles são assim, assim, assado e etc. Mas o que o Maquiavel propõe? Que não, que você minta, porque o resultado disso poderia levar um caos coletivo, uma desordem na população em geral. Então, a efetividade aqui da moral seria justamente você mentir. Então, mentir aqui, nesse caso,
entre aspas, né, seria mais moral do que dizer a verdade, ok? Então é basicamente isso, num exemplo bem caricato aqui. Bem, como indicação aqui vou deixar O Príncipe, do Maquiavel. É um livro bem curtinho, ele é bom se você gosta de estratégia, de guerra, esse tipo de coisa, e também para esse tipo de questão, porque a lógica do Maquiavel, ela vai invertendo valores, esse tipo de coisa, e usando argumentos. É um livro interessante para ler, principalmente no quesito de interpretação de texto, ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço, bons estudos e até a próxima.